Olá! Seja muito bem-vinda novamente ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dívida boa. Será que elas existem? Fica aí comigo que eu vou te contar. Olá! Vamos lá aprender sobre dívidas boas. Será que elas existem? Do que eu estou falando? Mas antes de eu te explicar quais são as dívidas boas, já vou te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, para ativar o sininho, para ficar atento às nossas novidades. E não esquece o joinha, tá bom? Vamos lá então. O que são dívidas boas? São aquelas dívidas que, vamos abrir um parêntese aí, estamos falando de empréstimos, de financiamentos, né? Não estamos falando de dívidas que você já não aguenta mais pagar, aqueles casos de inadimplência, ok? Então nós vamos falar aí sobre empréstimos, financiamentos, sobre algo que você está contraindo aí, que vai ter que pagar todos os meses. Quando elas são boas, quando é para investir em algo que vai trazer um retorno para você. Por exemplo, quando a gente fala da compra de um carro, para trabalhar, por exemplo, como Uber, para trabalhar como entregador, para trabalhar como taxista, ou então quando você vai fazer um financiamento para comprar um maquinário para fazer ali os seus produtos que você fornece, ou até mesmo um computador, um celular que você precisa para a sua empresa, que vai te trazer renda, tá? Então, esses são os tipos de dívidas que são dívidas boas, mas vale lembrar, precisa ver se realmente é algo que vai te trazer um retorno, né? Porque senão a gente vai falar de dívidas passivas, de contas que você acaba adquirindo e que pode até te trazer dor de cabeça depois, tá? Aqui nós vamos falar de coisa boa nesse vídeo, tá? Encontramos uma luz no fim do túnel. Existe sim as dívidas boas, ok? Mas existem algumas perguntas que você precisa fazer antes de entrar numa dessa, tá? Quais são as perguntas? Primeiro, isso é realmente importante para o meu negócio? Porque, por exemplo, eu falei aqui de computador, de celular. Às vezes você já tem um computador que está te atendendo. De repente não tem necessidade de um computador mais moderno, ou de um celular mais moderno, ou de um carro que já está te atendendo ali. Você só quer por luxo, para ter um carro melhor, um computador melhor. Então, talvez não precise. Então, faça essa pergunta para você. Realmente você precisa disso para o seu negócio? Próxima pergunta. Não pode esperar mais um pouco? Tem que ser agora? Tá precisando mesmo? Isso é realmente importante ali para te trazer uma rentabilidade? Outra pergunta. Você já fez um orçamento em todos os lugares? Esse lugar que você está comprando, adquirindo, ou esse financiamento que você está fazendo, já procurou todas as formas de pagamento, tudo, os meios que você tem, os recursos que você tem para adquirir? Já pensou em de repente trocar por alguma outra coisa, ou até trocar por um outro bem que você tem, fazer uma troca aí para conseguir adquirir um produto melhor? Já pensou nessas possibilidades? Próxima pergunta. Qual é o período de retorno desse seu investimento? Por quê? Vamos falar, por exemplo, do carro que a gente falou de Uber, né? Então, muitas vezes eu tenho visto, inclusive, pessoas comprando carro, até mesmo trocando de carro para atender melhor os seus clientes no trabalho de Uber. Só que aí começa aquela correria, aquele fardo de fazer corrida para poder pagar a despesa do carro, a dívida ali que contraiu para esse tipo de trabalho. Então passa a não ser um investimento, passa a ser assim
um pesadelo, né? Então você precisa ter aí uma média de qual é o período de retorno desse seu investimento, ok? Você também tem que deixar claro na sua mente que caso aconteça de você não ter um retorno dentro desse investimento, está dentro do seu orçamento, você consegue arcar com essa despesa? Porque acontece, gente, acontece de você investir em algo, de você ter um sonho, de você ter ali tudo planejado, bonitinho e de repente não dá certo. A gente teve aí, por exemplo, a pandemia, né, que frustrou muitos empresários, muitas pessoas começando seus próprios negócios. E se isso acontecer, até onde você aguenta arcar com essas despesas, tá? Tenha isso em mente, porque se não tiver, se o retorno não vier no período em que você estava esperando e você não tiver um recurso para conseguir pagar essas contas, você pode entrar aí num ciclo de dívidas, numa situação financeira que fica complicada e os sonhos vão todos por água abaixo, tá? Outra pergunta é se o retorno que você vai ter em relação a esse investimento que você está fazendo é realmente maior do que os juros que você vai pagar, tá? Talvez no começo acabe sendo elas por elas, mas precisa pelo menos ser isso, elas por elas, o próprio investimento pagar a dívida dele, né? Agora, se for algo que você vai ficar pagando por muito tempo, os juros é muito alto e vai acabar te trazendo aí um prejuízo, pode ser uma furada, tá? Então você precisa analisar isso. Eu quero te trazer de exemplo um investimento que eu fiz que era para me trazer um retorno, mas que acabou sendo uma furada, tá? Houve um período em que nós entramos na minha casa no marketing multinível, tá? Então houve um investimento inicial para adquirir ali os produtos para poder vender e foi muito bem, eu consegui muito bem, vendi muito, tinha bastante clientes, mas depois existia um outro investimento para você adquirir mais produtos, para você ter produtos pronta entrega, para você ter produtos para que as suas clientes pudessem usar. E eu imaginando, sem fazer essas perguntas, se era realmente necessário aquilo, já que eu já estava até com as minhas clientes já formada, se era importante eu realmente ter aquela quantidade de perguntas. Eu fui no embalo, fui na emoção, fui acreditando vai dar certo e fiz os investimentos. Só que esses investimentos, o período de retorno deles era muito longo, o que me atrapalhou demais no meu trabalho. Eu comecei a trabalhar ali só pensando em pagar a parcela do meu cartão daqueles produtos que eu estava trabalhando. Então o que acontecia? Eu fazia várias vezes para as clientes, eu falava que ela podia pagar mesmo que não fosse no cartão, que depois ela acertava comigo, eu dava diversas formas de pagamento que depois algumas sequer pagaram, né? Mas era o meu desespero para conseguir pagar aquele investimento irracional que eu tinha feito, tá? Então por isso que eu quero trazer esse alerta para você. Existem dívidas boas sim, que podem sim te trazer um investimento, que podem sim te trazer um retorno e muitas vezes grandes retornos, dependendo do que você está fazendo, mas precisa haver aí uma clareza, precisa ter um plano de ação, uma estratégia, tudo analisado e pensado para que não vire um ciclo de dívidas ruins, tá bom? Então, por esse vídeo é isso. Beijo e até a próxima!